Muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Instituto Antítese. Eu peço já que os irmãos compartilhem esse vídeo, que os irmãos possam curtir esse vídeo e também comentem o vídeo, ok, irmãos? É um assunto um tanto incomum, novamente, e que inclusive está completamente fora do horizonte intelectual nacional, ok? Esse assunto, ele diz respeito especificamente, num primeiro momento, à questão da Guerra Fria, né? Para aqueles que são da área da história, se interessarão com bastante afinco e atenção por essa questão. Um dos motivos para eu tratar desse problema aqui, e que é um problema não no sentido intelectual, mas um problema no sentido civilizatório e, num primeiro momento, humano mesmo, ok? Isso foi, de acordo com a história, intencionalmente soterrado por perspectivas, no mínimo, infantis, ok? E uma dessas perspectivas diz respeito ao apelido social de teoria da conspiração. E, no entanto, nós estamos aqui baseados em centenas de fatos, não apenas históricos, mas científicos, biográficos, teológicos, filosóficos, religiosos, inclusive, econômicos, etc, etc, ok? Então, nós iremos tratar aqui, certo, de um assunto de alta relevância para a própria civilização, que diz respeito, certo, às condições do pensamento intrínseco e extrínseco do Ocidente contemporâneo, ok? E isso é uma coisa realmente de singular relevância, sobretudo para o cristianismo. Nós queremos aqui já mencionar o primeiro motivo desse vídeo, e sim, uma dedicação à memória de milhares de vítimas do contexto do assunto do vídeo que iremos expor para vocês nessa oportunidade. Dedicamos a esses milhares cujas vozes foram silenciadas e também dedicamos, num momento muito mais acidental aqui, a pessoas não cristãs e cristãos, inclusive, que acreditam conhecer com propriedade e etc. o que é a ciência política, a filosofia política, a teologia do Estado, a geopolítica, etc. Mas que, de fato, brincam à beira de um abismo absolutamente perigoso e tenebroso, ok? E eu não digo isso por força retórica, eu digo as minhas impressões reais sobre os fatos constituintes dos bastidores da G-Fria, ok? Tomarei aqui a devida precaução, perdoe-me, com os termos aqui utilizados, dado a censura do algoritmo, etc. Certo? Então nós iremos utilizar em algumas vezes alguns termos que trazem, não é, essa censura aí à tona, ok? Então, irmãos, seria propriamente isso. E também iremos analisar toda essa questão à luz da cosmovisão cristã reformada. Esse é um canal reformado e as minhas considerações, análises críticas, opiniões, respostas e pesquisas estão partindo ou são produto da cosmovisão cristã reformada. Eu não procuro trazer aqui uma opinião válida, legítima e autoritativa fora da cosmovisão cristã reformada, ok? Então esse é o objetivo do nosso canal, ser uma fonte intelectual da cosmovisão cristã reformada. Iremos aqui repartir o nosso assunto em 4 pontos essenciais. Primeiro ponto, a Guerra Fria. Segundo ponto, a questão das próprias entidades do Deep State, certo? Terceiro momento, as sociedades secretas como agentes formativos dessas entidades, não é? Que constituem o segredo do Estado. E um quarto ponto, nós traremos aqui a questão da Operação Paperclip, certo? É o contexto sob o qual ela se fez necessária, certo? E após isso faremos as considerações finais. É um vídeo um tanto, eu diria, certo, incomum, sob todos os aspectos, inclusive com um peso psicoemocional imenso, não é? Eu devo aqui advertir alguns dos senhores, né, ou senhoritas também, que irão assistir o vídeo, ok? Então, eu aqui não recomendaria também, inclusive, não é? Para o público infantil, ok? Então, falaremos aqui, como introdução, a questão da Guerra Fria. A Guerra Fria,
um dos episódios, obviamente. Eu não cobrirei aqui toda a Guerra Fria, até porque é uma tarefa impossível. E também eu não conheço todo o contexto da Guerra Fria, obviamente. Okay? Então, sequer tem um material necessário em português para tanto, não é? Mas cobrirei aqui um episódio relevante da Guerra Fria, ou seja, para o seu aprofundamento e interesse civilizatório, certo? Winston Churchill, em 1944, faz uma ligação para o presidente americano, ou então presidente Franklin Delano Roosevelt. E em sua ligação, urgentíssima, de caráter ultra secreto, ele faz um pedido ao Franklin Roosevelt, devido ao seu temor com a última ofensiva dos alemães na ZI, vocês compreenderam, acredito, de que eles aprimorassem e lançassem um último ataque de G biológica contra a Grã-Bretanha. Winston Churchill, então primeiro-ministro, certo, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, ele pede celeridade máxima quanto a algumas armas pedidas, certo, a o Franklin como apoio à Grã-Bretanha, né? Então pede aí, né, dentro da estrutura dos aliados, a coalizão antitotalitária da segunda G, esse reforço do Franklin. E que o Franklin, ao invés disso, fornecesse para ele, certo, um suprimento alto de antrax. Antrax é uma bactéria perigosíssima, ok? Então ele pede isso para o Franklin, o qual promete o retorno ao então primeiro-ministro da Grã-Bretanha, Winston Churchill, ok? O que ocorre depois? O secretário da guerra, por nome de Henry Stimson, um homem muito importante, inclusive desde um ponto de vista geopolítico, ok? Ele funda o Serviço de Pesquisa de Guerra. Ele vai fundar isso. E esse nome é um nome para disfarçar o interesse ou os interesses da recém-conhecida G biológica. Esse conhecimento, irmãos, vinha do contexto, certo, de que a União Soviética, a Alemanha, NAZI, e a Coreia do Norte haviam desenvolvido certas ciências, ou paraciências, para ser mais exato. Abri um parênteses aqui agora. Deep State, paraciências e os 9 deuses. Fecha o parêntese. Título, então, do nosso vídeo. Dito isso, os Estados Unidos tinham motivos importantes para acreditarem que essas três nações haviam desenvolvido a G biológica dentro do contexto das paraciências, que era um contexto particularmente rico e um tanto intensamente polêmico. Por quê? Porque havia nessas paraciências aí hipnotismo, parapsicologia, telecinese, telepatia, etc. E essa questão da bacteriologia, não é? Então, os Estados Unidos contratou uma equipe de cientistas, de cientistas, né? Biólogos, certo? Esse departamento aí, esse serviço de pesquisa de G, terá como núcleo de pesquisa a neuroquímica, a bioquímica, a bacteriologia, a neurociência e a psicologia, dentre poucas outras. Então, essa comissão científica, ela é levada ali a autoridades políticas americanas do mais alto escalão. A CIA e a OSS ainda não existia, ser formado posteriormente. A agenda ou a pauta é apresentada à equipe científica e a resposta da equipe, a maioria esmagadora, é de que seria impossível, então, pouco tempo, desenvolver uma ciência eu diria, da partida eterna, né? Ou do além, vocês me entenderam. Seria impossível nesse espaço tão curto de tempo. No entanto,
havia um importante cientista da área da bioquímica, etc., chamado Ira Baldwin, que será o professor, mestre pessoal do personagem mais importante do nosso vídeo, o doutor cientista Sidney Gottlieb, okay? Que é inclusive chamado, era conhecido, né, nos subterrâneos dos serviços secretos, não só americano, como o bruxo das trevas, ou o envenenador-chefe. Né? O Ira Baldwin, ele promete uma resposta positiva e aceita o desafio para esse desenvolvimento dessa ciência do além. Okay? Então, isso é feito. Se encontra algumas dificuldades para encontrar o local exato dos Estados Unidos para a construção das instalações do serviço de pesquisa de G, que estava conectado, inclusive, ao laboratório de G biológico, do qual o Ira Baldwin era o cientista-chefe. Okay? E o local é encontrado em Maryland, um local chamado e conhecido por Camp Detrick, que abrigava ali algumas instalações, me parece que da aeronáutica americana, eu não lembro precisamente, mas abrigava uma instalação que já era ali conectada ao governo americano. Então, isso é desenvolvido. Okay? Em 1946, sob a presidência de Harry Truman, ele vai sancionar, mais precisamente em 2 de dezembro, o que se ficou conhecido, inclusive com farta fonte literária, de Operação Paperclip. Essa operação sancionada por Harry Truman é alvo, por exemplo, da investigação do Stephen Quayle. Ele tem um livro falando sobre isso, né? E há outros livros também. Né? Nós citamos aqui, para fundamentar o nosso ponto de vista, o erudito muçulmano David Livingstone. Eu vou deixar aqui alguma bibliografia, não se preocupem. Também o Stephen Kinzer, historiador e jornalista. Inclusive, outros como Martin Lee e o Godric Clark. Okay? Apenas a título de exemplo. Mas existem centenas de obras em inglês. Não acredito que exista, e aqui é uma dedução minha, muitas centenas, porque é um assunto extremamente sensível, obviamente. O que ocorre? No Camp Detrick, essa questão da G biológica, ela é prontamente atendida. O Ira Baldwin, alguém muito capaz, do alto escalão científico americano, certo? Ele vai conseguir desenvolver os fundamentos disso. No entanto, o conhecimento do exército americano, dada a vitória, certo, ali contra o exército nazi alemão, tem informações privilegiadas acerca do mesmo setor, serviço de pesquisa de G ou laboratórios de G biológica. E eles conseguem ali encontrar certas informações sensíveis sobre os cientistas daquele setor do exército alemão. Os dois principais, apenas para citar dois, né, que foram, certo, absolvidos do Tribunal de Guerra em Nuremberg em 1946, 45, final de 45, não lembro exatamente o ano, mas estes dois sujeitos foram absolvidos e um deles, que é o Dr. Kurt Bloom, ele era especialista, não é, em bacteriologia. O outro é o Dr. Walter Schreiber, certo? E ele era o cientista-chefe do departamento científico dessa ala de pesquisas de experimentos médicos, certo? Esses dois, eles são ali perdoados, né? Eles são ali inocentados, literalmente. Fator predominante disso é que haviam membros da cúpula do poder mundial, que inclusive foi responsável pela formação do cenário da Segunda G. É um desses homens que inclusive inocenta o Klaus Barbie, conhecido como o açougueiro, algo dessa natureza ali, dentro ali da cúpula nazista, muito próximo ao Bigodinho, né? O Klaus Barbie é inocentado
por um homem chamado John C. McCloy. O John C. McCloy foi presidente, nada mais nada menos, da Fundação Rockefeller e também do Banco Mundial, não é? Inclusive ex-presidente do CFA, dentre outras posições eminentíssimas, certo? De imenso poder mundial. Então, o Dr. Kurt Bloom, ele foi perdoado, certo? E o Walter Schreiber também. Então, no campo de Detrick havia aí uma euforia na expansão dos conhecimentos acerca da G biológica, na incorporação através da Operação Paperclip dessa elite científica alemã. Eles aguardavam isso ansiosamente. Ocorre que no Japão também houve essa expectativa acerca do chefe do departamento científico da G biológica japonesa, o Dr. General Shiro Ishii, ok? Então, o que acontece? Esses três sujeitos, eles foram, afinal, repatriados para os Estados Unidos da América? Bem, isso não houve segundo as minhas fontes, porque houve um problema. E o problema é que havia, pelo menos no caso do Dr. Bloom, não é? Nos demais casos, outros indivíduos, os quais eu não lembro aqui no momento exatamente, não é? Porque houve um intervalo de tempo na regimentação, no alistamento dessas três figuras, ok? Pelo menos a do Dr. Shiro. O Dr. Shiro foi um pouco posterior, né? Não foi questão de anos nem nada, mas foi posterior. Então, o que ocorre? Ocorre que quando o general Cloverdale sabe dessa intenção da Operação Paperclip em relação à pessoa do Bloom e do Schreiber, ele simplesmente veta essa possibilidade, né? Ele veta essa possibilidade. Então, na questão do Bloom, isso é efetivo, inclusive, né? Apenas corrigindo um equívoco aqui. O Walter, ele já ingressa, certo? Antes do Cloverdale ter consciência disso, né? Dessas autorizações aí secretas, certo? Então, o Walter, ele consegue trabalhar ali por um tempo considerável com o pessoal do Camp Detrick, certo? Não é? Isso é possibilitado. O Bloom não consegue por conta do veto do Cloverdale e vai operar, não é, na Alemanha, onde ele recebe o convite. Ele fica alegre no primeiro momento em poder reencontrar o seu amigo ali, não é, do exército, o Dr. Walter, mas ele é aí notificado da impossibilidade disso e é recrutado para um local em Kronberg, mais especificamente na Vila Schuster, que era uma vila cujas propriedades pertenciam, certo, à dinastia alemã do século XIX, ok? Então, o Dr. Bloom trabalha lá na Alemanha, na Vila Schuster, ok? Enquanto o Walter conseguiu trabalhar ali nos Estados Unidos. O Dr. Shiro Ishii, e general, chefe da unidade 731, é uma unidade muito conhecida para quem estuda a segunda G, não é? Ele trabalha também ali no Japão. Ele trabalha no Japão. E constantemente havia, certo, a presença do pessoal do Serviço de Pesquisa de G americano lá nessas filiais, alemã e japonesa. Aqui nós entramos agora dentro do contexto da OSS. O que foi a OSS? A OSS é o seguinte, é a dimensão agora propriamente do Deep State. O Deep State, ele se define exatamente em relação às sociedades secretas. E eu vou explicar como que, de fato, os serviços secretos, eles são um braço oficial das sociedades secretas, ok? Então, ocorre que o Kurt Bloom, o Shiro Ishii e o Walter Schreiber já fornecia, não é, durante algum tempo, informações vitais. A OSS se tornou uma necessidade para fins de segurança nacional do exército americano. OSS significa Serviços Estratégicos de Inteligência, cujo um dos primeiros chefes foi o Allen Dulles. O Dulles é muito interessante. Ele era, inclusive, um membro da Ordem dos Cavaleiros de Malta. E aqui é a nossa primeira menção ao fato de que o Deep State, ele tem o seu núcleo de poder nos serviços secretos, que são, por sua vez, um braço oficial das sociedades secretas, certo? E o Allen Dulles,
ele vai ser responsável com uma influência imensa no OSS para a construção ou desenvolvimento científico desses experimentos de agentes psicodélicos, inclusive. Okay? Então, o Allen Dulles ele vai contratar o chefe da espionagem oriental alemã, o oficial Heinrich Gehlen. E esse Heinrich Gehlen, ele cria uma organização Gehlen, não é? Que já entra de forma extraoficial dentro da OSS, certo? E o Gehlen desenvolve bastante coisas ali, não é? Na OSS, certo? A OSS, após 2 anos, ela vê a necessidade, devido a um certo afrouxamento ali das tensões na Guerra Fria, a OSS é desligada para, em 1947, ou seja, um ano após a questão da Operação Paperclip, um ano após 1947, a CIA ser criada. Então, a CIA nada mais é do que um desenvolvimento, né, ou o ápice do sucesso da OSS. E mais uma vez, o Allen Dulles ele é recontratado, né, pelo Mitchell Biddle Smith, um general também americano. E na CIA, dessa vez, certo, haviam membros da maçonaria, inclusive também, e um pouco posterior, da Skull and Bones de Yale, onde o ex-presidente americano, o George W. Bush, é um membro importantíssimo, né? A Skull and Bones é fundada no século XIX, ok? Eu esqueço o nome agora de um dos fundadores principais da Skull and Bones, mas o fato é que a Skull and Bones, ela compõe a CIA, inclusive, né? Então, Cavaleiro da Ordem de Malta, maçonaria e Skull and Bones são algumas das sociedades secretas ligadas intrinsecamente à existência da própria CIA americana, ok? Então, esse propósito ele não é acidental, não é? Mas o desenrolar natural de fatos históricos, ok? Então, o que acontece com a CIA nesse contexto de incorporação, certo? Da ciência do além NAZI é o seguinte: em 1943, um cientista chamado Albert Hoffman, que em 38 estava trabalhando, né, com a dietilamina lisérgico de um fungo do centeio chamado ergon, ele consegue descobrir o LSD, né, o LSD, e ele era um funcionário da Sandoz AB Suíça, que estava por sua vez conectado também à IG Farben alemã, que era responsável pela produção avançada de agentes psicodélicos para o exército alemão na SI, ok? Então é muito interessante essas conexões, certo? Nesse contexto da G fria. Então, a CIA agora, através da recontratação do Allen Dulles, certo, vai desenvolver algo chamado de MK Ultra Project, cujo objetivo principal na pessoa que será contratado, né, através do Richard Helm, o Dr. Richard Helm, posteriormente se tornará diretor da CIA também, não é? Quando foi contratado juntamente com Frank Wisner por Allen Dulles, o Richard Helm vai contratar o aluno principal do Ira Baldwin, não é? Primeiro chefe ali do serviço de G, do serviço de pesquisa de G americano, ok? Então, o Richard Helm contrata o Dr. Sidney Gottlieb, que vai desenvolver, certo, experimentos em larga escala acerca do controle da mente, que é o objetivo, ou se torna o objetivo principal do MK Ultra, ou MK Ultra Project, que alguns falam que é balela, que é teoria da conspiração, que é bobagem, que é fofoca social, conspiratória, etc, etc. E que, no entanto, está amparada em montanhas de dados e informações essenciais, incontestáveis, para dizer o mínimo. Okay? Então estamos lidando realmente com um assunto muito sério e que é um assunto da história do Ocidente e do continente americano, não é? Ou seja, do qual o Brasil faz parte, que é importante em larga medida para entendermos o que ficou conhecido como ciências sociais. Ciências sociais, não é? Então, ciências sociais e serviços secretos
não são coisas aleatórias, nem tampouco antagônicas. Muito pelo contrário, muito pelo contrário. Okay? Então, o Sidney Gottlieb ele vai desenvolver pesquisas em grande escala acerca do LSD e os seus efeitos controladores depressivos sobre a mente. Né? E alguns dos agentes psicodélicos trabalhados ali pela CIA, não é? Fora o LSD, a heroína, o amital sódico e um também que o próprio Gottlieb desenvolve, né? Ele desenvolve ali pessoalmente, né? Que é a saxitoxina, que segundo o próprio Galen é singularmente perigoso, pois 1 miligrama poderia retirar a vida de 5.000 pessoas de uma só vez, a um só tempo. Então, o Galen é simplesmente a maior mente da CIA quando o assunto é G biológica e psicoquímica. Para vocês terem a dimensão exata aqui da questão. É o principal cientista, principalmente. Okay? Ele, inclusive, vai comprar todo o estoque mundial de LSD, certo? Ele vai desenvolver também tecnologia de armamentos ultra secretos para a CIA e ele está classificado, se não o maior, como o segundo maior especialista em neuroquímica e G biológica do mundo. Okay? Do mundo. Então são pessoas aí, obviamente não somente eles, né? Mas também os outros que eu cito aí anteriormente, né? Eles estão nessa escala de importância, irmãos. Dentre os maiores cientistas do mundo nesse campo da G biológica e da G química. Para vocês entenderem mais precisamente essa questão. Então, para irmos agora ao desfecho do vídeo, nós ainda poderemos falar o seguinte. O Sidney Gottlieb, ele sequer era conhecido em Washington. O Washington não conhecia nem a pessoa, nem a natureza das atividades do Sidney Gottlieb. Okay? Então, era de fato um agente secreto na acepção mais objetiva do termo. Okay? E junto ao MK Ultra, o que ocorre devido aos resultados? Durante o Sidney entra em 1951 para a CIA, né? De 51 a 53, me parece que no final de 53, né, ele tem um êxito assim muito singular, né, no que tange a essa questão do controle da mente, devido à extensão do MK Ultra Project, conhecido como Operação Bluebird. E um dos cabeças principais, inclusive amigo do filósofo inglês, sintetizador do neoperennialismo e escritor romancista Aldous Huxley. O Aldous Huxley era amigo dessa figura chamada como Andrea Puaric. O Puaric, ele nada menos era um especialista em hipnotismo, microeletrônica, G-biológica, G-psicoquímica e ficou também conhecido como um dos pais da nova era americana. Não é? Sujeito de singular periculosidade, para dizer o mínimo aqui. E o Andrea Puaric, ele cria a fundação da Mesa Redonda dentro dessa extensão do Bluebird, conectada ao MK Ultra Project, certo? Traz para os Estados Unidos o Dr. Vijay Vignod, que era um místico indiano, e esse místico indiano entra em contato com certas entidades que, dentre eles, não é? Eles, por exemplo, uma mulher que era membro da família DuPont, dentre outros bilionários, ok? Interessados pelo contexto das paraciências que eu cito no início do meu vídeo aqui. Então o Vignod, ele entra em contato com o que fica conhecido, dentre eles, 9 princípios de Deus, né? Ou os 9 deuses. Né? E essa entidade, ou entidades, dá toda a instrução dos desdobramentos no que tange a financiamento, a ciência, a antropologia, a sociedade, a política e etc. para o MK Ultra Project. Okay? Então, essa fundação Mesa Redonda, ela é importantíssima para esse contexto. Ela é determinante para esse contexto culminante, né, ou final do MK Ultra Project, sob a direção do doutor cientista Sidney Gottlieb. Então, o Gottlieb, ele vai desenvolver, não é, aí uma quantidade enorme de descartáveis. Descartáveis era o jargão secreto da CIA para os seus prisioneiros submetidos aos experimentos terríveis. Okay? E aqui eu chamaria de
a atrocidade inominável. A atrocidade inominável é, eu diria, o fator onipresente de toda G fria, ok? Então, essa atrocidade inominável produzirá milhares de pessoas canceladas, ok? Milhares, né? Eletrochoques, temperaturas extremas, experimentos psicoquímicos, neurocerebrais, etc, 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 ok? E o Gottlieb, ele é responsável direto por essas atrocidades, certo? E o Gottlieb, ele vai falecer em 1999, ele é convocado para ser julgado, inclusive, né? Ele comparece 2 vezes ali ao Washington, e o julgamento dele, mesmo porque ele, quando sai da CIA 20 anos após, né? Ele passa 22 anos mais ou menos na CIA, ele destrói todos os arquivos, todo o material probatório relativo ao MK Ultra Project, né? Então ele se encarrega de incinerar tudo, de destruir tudo isso, certo? Absolutamente não tudo, claro, mas que o inocenta, né? Até porque ele sequer é conhecido em Washington. Em 99 ele morre e os demais envolvidos, como Shiro Ishii, o Blome e etc., eles não são penalizados pela justiça dos Estados Unidos e assim por diante. Eles não são penalizados, ok? Não são penalizados. Muito pelo contrário, na Operação Paperclip eles recebem plena imunidade constitucional. Esse que é o ponto, né? Claro que houve alguma resistência, como falei, dentro do exército americano, né? Políticos americanos à época, etc., mas que foram, assim, inermes para evitar a Operação Paperclip, que foi realmente determinante para a evolução do MK Ultra Project posterior, não é? O MK Ultra ele já é com a CIA, né, em 1947 para frente, ok? Então, o Gottlieb ele é muito mais do que um criminoso de guerra, né? Ele é um tipo de o monopolizador da morte nos Estados Unidos da América, para vocês terem ideia, ok? Isso aí sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas. E muito se falou sobre ele posteriormente, artigos foram escritos e etc. Mas a precisão da obra que eu uso aqui é realmente assim, é horripilante, irmãos, ok? Horripilante. E para finalizar aqui, eu diria o seguinte. Em minhas considerações finais, ok? Em minhas considerações finais, é que, de fato, os serviços secretos são braços oficiais das sociedades secretas, sem sombra de dúvidas, ok? E que essa ideia, não é, de cancelamento em massa, ela é uma extensão da segunda G. Ela é uma óbvia extensão da segunda G para que certos conhecimentos, né, dentro da ideia, digamos, litúrgica, né, do neopaganismo, o neopaganismo é exatamente o desdobramento, o oposto, na verdade, eu não diria desdobramento, né, eu diria causa, né, causa última ali da New Age, certo? Então, os experimentos, no que tange aos experimentos com os agentes psicodélicos, eu tenho um vídeo aqui no canal onde o título é Paganismo e Enteógeno. Os psicodélicos, na realidade, não são psicodélicos coisa nenhuma, né? A diferença, assim, mais rápida, a grosso modo, é o seguinte. Psicodélicos, eles possuem efeitos intramentais meramente subjetivos. E os enteógenos, o exato oposto, né? Opera dentro da ordem objetiva da experiência humana, ok? Então, por isso, o interesse é essencial no desenvolvimento do controle da mente através de agentes psicodélicos por parte da CIA, ok? Por parte da CIA. Então, obviamente, é uma contribuição causal, fundamental e permanente da New Age quando o assunto é o MK Ultra Project, ok? Inclusive, eu citei algumas figuras aqui, né? Sendo a mais eminente o cientista Andrea Puaric, certo? Amigo do Aldous Huxley. Uma outra consideração aqui para finalizar é a seguinte: a igreja no Ocidente contemporâneo, ela está quase absolutamente no escuro no que tange a estas questões, porque os serviços secretos, eles operam e operam até hoje, para aqueles que não entendem, com meandros vitais o seu funcionamento. Os serviços secretos, eles operam do ponto, ou digamos assim, né, de uma geografia extrínseca ou extra-civilizatória. Serviços secretos, eles não são mero braços do Estado. Eles não são mero braço do Estado. O oposto é que é verdadeiro. Portanto, o título desse vídeo, Deep State.
Então, é necessário compreender o que é Deep State, o que é paraciências e o que é a questão dos 9 deuses nesse contexto. Ok? Então, note que, de fato, o componente da espiritualidade é, de fato, o componente absolutamente determinante para a criação dos serviços secretos e não o oposto. E, portanto, a igreja, né, e os cristãos aqui no Brasil, no que tange a geopolítica, ciência política, filosofia política e assim por diante, possui apenas um conhecimento informacional no que tange a superfície da política como um todo. Não é? Quer dizer, é um conhecimento cujo objetivo é a pura lógica analítica de posições partidárias, de ideias sociais, antropológicas e assim por diante. E os serviços secretos, eles rompem com o cano antropológico cristão ocidental, mas eles rompem numa escala absoluta, entendeu? E, portanto, as pessoas, né, dentre algumas, negros, rameiras, certo? Mendigos e assim por diante, não é? A parcela inocente, porque houveram também prisioneiros de guerra, certo? São tratados como descartáveis no jargão secreto da CIA, certo? Então, é uma antropologia absolutamente anticristã. Então, serviços secretos, eles operam fora da civilização. Fora da civilização. São homens, propriamente, e num nível de intensidade altíssimo, preparados para esse tipo de operações. Não é? Quer dizer, desenvolver, até as últimas consequências, a ciência da morte. Essa que é a questão. Né? E a ciência da morte dentro de um contexto litúrgico mediúnico, ok? Para citar aqui a fundação da mesa redonda, não é? Alimentada com fartas quantidades do dólar americano, senhores. Então, esse episódio, né, esse componente aí onipresente da Gefria, pode ser chamado tranquilamente, necessariamente, de a atrocidade inominável. Okay? Inclusive, apenas informo a vocês que eu fiz um vídeo, não é? Esse é a segunda tentativa, eu fiz um vídeo anterior e não consegui postar. Então vocês orem, porque de fato é um assunto muitíssimo sensível, né? Do ponto de vista civilizatório, inclusive, porque os serviços secretos, eles não têm qualquer ligação com a ideia cristã de civilização, ok? E, portanto, com a Imago Dei, com a ética, etc, etc, etc. Eles pretendem ser superiores ao bem e ao mal. Esse é que é o ponto. Então, não dá para analisar algo dessa natureza com categorias do pensamento ocidental comuns, cotidianas, acadêmicas. Isso é perder tempo. Isso é ser idiotizado por essas agências de inteligência. Esse é o meu ponto. Então, eu espero que tenha ficado suficientemente claro, objetivo e proveitoso para o conhecimento dos senhores acerca do que, de fato, move o objetivo da nova ordem mundial. Que a nova ordem mundial, ela sim, a gestora dos serviços secretos. Não é? Isso numa perspectiva todo abrangente, enquanto o elemento da força científica da nova ordem mundial. Nessa direção operam os serviços secretos de inteligência. Não é apenas uma questão de G, não é apenas uma questão de G, mas é uma questão de G no sentido teológico, né? Quer dizer, uma teologia da G, eu diria, não é? Para ser mais enfático aqui, né? E, para finalizar, o André Puerik, ele escreve um livro muito importante chamado O Cogumelo Mágico, que vai influenciar lá na frente o teórico da New Age, né? E do movimento hippie, etc., o psicólogo Timothy Leary, certo? E que, a nível público, o LSD, por exemplo, ele é utilizado em experimentos universitários. Né? Ele é utilizado em experimentos universitários em diversas universidades nos Estados Unidos. Não só pelo Timothy Leary, mas também por agentes da CIA influentes e importantes. O próprio Dr. Sidney Gottlieb fez isso. Né? Ele foi um dos pioneiros, na verdade, a utilizar para civis. Né? Houve até um experimento em São Francisco, onde, acho que é gás sarin o nome, né? Mas com uma bactéria, que eu esqueço o nome, de coloração vermelha, que segundo eles era inofensiva, até onde eles conheciam, obviamente. Foi ali, né, num raio de 800 mil pessoas que foram basicamente, né, parcial ou imparcialmente atingidas, né, e que foram depois procurar o atendimento hospitalar americano. Né. Esse experimento foi feito para testar a questão da agilidade, da segurança e das implicações de uma G biológica. Né. Então, que Deus abençoe os irmãos.